passando por essa fase difícil, nós não conseguimos manter nossos eventos presenciais, então vamos manter nosso compromisso com vocês através de aulas e materiais online. Antes de apresentar o nosso palestrante, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, eu queria dar uns recadinhos sobre como vai ocorrer a apresentação, então vocês podem mandar perguntas durante toda a apresentação via chat, tá? Tem um balãozinho aqui numa barra embaixo do Webex, que vocês podem fazer as perguntas e a gente vai coletando, e ao final da apresentação nós vamos responder. E quem tiver feito o cadastro para participar desse call, desse webinar, vai receber por e-mail a aula gravada, tá bom? Se tiver alguém que não tenha feito o cadastro, no final da apresentação nós vamos passar um endereço de e-mail para vocês nos enviarem o contato e aí poder receber essa aula. Bom, então, nosso palestrante de hoje, o Dr. Marcelo Aum, professor da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde do Albert Einstein, pesquisador associado da disciplina de Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da USP e diretor financeiro adjunto da ASBAI. Então, seja bem-vindo, doutor Aum. Obrigado, Janaína. Boa noite a todos aí. Estou vendo que o público já tem um públicozinho aí desde umas 10 para 6 mais ou menos, e a cada, sei lá, 30 segundos aparece mais uma pessoa entrando aí. Então, legal, espero que seja proveitoso para todo mundo. Boa noite a todos e espero que estejam todos o mais saudáveis e seguros possíveis com suas famílias aí, da forma mais prudente que a gente pode nesse momento que está tão complicado, né? E queria agradecer ao convite da Thermo Fisher, né? A gente tem uma parceria, a gente confia bastante nos produtos da empresa e da forma como eles trabalham, então a gente tem há bastante tempo usado a empresa na nossa assistência e podido colaborar com eles nesse processo de educação continuada, então um grande prazer mesmo, Janaína, a Alana, a Tatiana, o Vitor, e por que não os Fábios e a Aline, que está em casa, deve estar cuidando do bebê lá na licença dela, é um prazer muito grande estar aqui para conversar com vocês. Então, vou começar assim, o que foi acordado com eles hoje, eles queriam que a gente conversasse um pouquinho sobre o painel, vamos dizer assim, como ficam as doenças alérgicas respiratórias nesses tempos da pandemia, né? Como é que a gente poderia abordar principalmente o diagnóstico, né? Então, primeiro, meus conflitos de interesse, como eu falei, fui convidado hoje pela Thermo Fisher e é um grande prazer estar falando para vocês. Então, eu vou deixar aí mais ou menos o ponto a ponto do que eu vou conversar com vocês nesses próximos minutos aí. Primeiramente, acho que eu vou abordar um pouquinho sobre sintomas respiratórios. É muito frequente a dúvida, a alergia, a infecção, e se a infecção, qual é o patógeno, é vírus mesmo, e se é vírus, será que é o novo coronavírus? Depois a gente vai passar um pouquinho sobre o diagnóstico clínico, laboratorial das doenças alérgicas, o que há de novo aí nos últimos anos, que é as vantagens de você poder utilizar, por exemplo, o diagnóstico resolvido por componentes, né, conhecidos como CRD, como eles podem ajudar, em especial na alergia respiratória, aos ácaros, que são as fontes de alérgeno mais importantes do ponto de vista de prevalência no nosso meio, e no final a gente fala um pouquinho do que há de novo nesse diagnóstico de alergia aos ácaros em particular. Então, passando por essa etapa aí, assim, a palavra alergia, né, é uma palavra super pop, né, é um guarda-chuva enorme que engloba um monte de doenças completamente diferentes, vai de anafilaxia, dermatite atópica, passa por diversas faces da alergia alimentar, medicamentos e tal. Mas quando a gente vai falar de alergia respiratória, nós estamos basicamente nos atendo a asma e rinite, até rinoconjuntivite, porque os sintomas oculares estão presentes em mais da metade dos pacientes com rinite, né? Então, nunca é demais lembrar que, assim, primeiro a gente tem que sempre começar do básico, né? Hoje em dia, a coisa mais comum do mundo é a gente receber paciente que chega com a pilha de exame na mão ou um conhecido que te indica um doente e ele te manda os exames, você não sabe nem que cara tem o doente e se ele é homem ou mulher, se ele é criança ou adulto, te manda um exame para você interpretar. A gente não pode perder nunca o fio de que diagnóstico em medicina é baseado inicialmente na anamnese, se possível um exame físico decente e completo, e aí sim você lança a mão nos exames, que o nome já diz, são complementares, para complementar aquilo que o teu raciocínio já levou até você chegar a eles. Então,
Se a gente vai falando de alergia respiratória, né? Só um instantinho, gente, que apareceu uma mensagem aqui, pronto, perdão. Se você estiver falando de alergia respiratória, então, vamos lá. Basicamente, se a gente for falar de asma e rinite, né? Tá sem som. Perdi o som ou não? Tô sem som? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Não? Posso seguir? Pode seguir, tá ok. Perfeito. Ah, tá joia, obrigado. Não, então, se a gente costuma falar que tem os sintomas clássicos ou cardeais, né, da asma e da rinite, são 4 de cada lado, né? Então, é um jeito bom, quando você vai ensinar residente, etc., vai, quais são os 4 sintomas de uma, quais são os da outra. Então, um jeito fácil de lembrar. Então, asma, basicamente, é um paciente que tem tosse, sibilância, o tal do chiado, falta de ar, aquela dor ou um aperto no peito. Eles podem vir isoladamente um sintoma, apenas um conjunto deles. Tem crise que dá mais um, tem crise que dá mais outro, vem o pacote. E, do ponto de vista da via aérea superior, né, na rinite também são 4 sintomas principais, que é a congestão, né, o nariz obstruído, a coceira no nariz, é o prurido, coriza, a rinorreia, que pode ser anterior ou posterior, e os espirros, né? Agora, quando a gente está falando de uma infecção respiratória, vamos pensar num cenário de uma infecção respiratória aguda, certamente é um paciente que pode ter tosse, dependendo da idade de qual é o patógeno, pode sibilar, pode até ter falta de ar. A pressão torácica talvez seja menos frequente, mas certamente ele entope o nariz, esse nariz escorre, às vezes ele se espirra, etc. Então, os sintomas por si, quando aparecem de repente, a chance de você ter uma confusão diagnóstica é razoável, né? Você pode ter esse pacotinho aí numa infecção respiratória do doente que não tem alergia nenhuma de base, né? Agora, se esses sintomas vierem acompanhados, às vezes, de umas dores articulares, tem uma febre, etc., ou de repente vem também dor de cabeça, um pouquinho de dor de garganta, tem dor muscular, uma dor no corpo, indisposição, perdeu a fome, ou um quadro provocativo, uma coisa nova, ou não, até tem uma alergiazinha, mas que não deu bola, agora de 2 dias para cá que eu estou desse jeito, quer dizer, um quadro de uma evolução muito aguda no tempo, nossa, eu tô assim, ontem minha esposa ficou desse jeito, meu filho não sei o quê, anteontem foi tal, quer dizer, às vezes não é antecedente familiar de uma doença, não, é todo mundo tendo um intervalo curto de tempo uma sintomatologia parecida. Então, nisso, às vezes é perceber que só pela clínica, só pela anamnese, você já começa a diferenciar que aquilo você pode estar diante de uma infecção aguda e não de uma doença alérgica que às vezes podia já estar lá na base ou nem existir, né? Então, assim, primeiro, se eu estiver falando de uma infecção respiratória, então tá bom, eu falei de um pacotão, o cara ter dor de cabeça, ter dor no corpo, mialgia, febre, tá, ok. Mas ela pode dar só sintoma respiratório? Quer dizer, o indivíduo pode ter uma infecção respiratória e ter só coriza e tosse? Certamente que pode, né? E se ele já tiver uma alergia de base, se ele pegar uma infecção super ajuntada, sobreposta, piora os sintomas da alergia que ele já tem? É muito frequente piorarem, são os sintomas da rinite, às vezes se o cara for asmático, piorar, tosse, sibilar, etc e tal, certamente. E se for o novo coronavírus, que é também o nome técnico dele, né, que a gente deve acostumar a usar, é o SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela doença causada pelo coronavírus, a doença que chama Covid-19, né? Então, pois bem, espera só um instantinho, calma lá. Eu de novo. Oi. Você pode ter só sintoma respiratório se você estiver diante da doença causada pelo novo coronavírus? Pode, né? Então, a gente tem ouvido muito aí na mídia tal, e é real, quer dizer, você tem paciente que nem sintoma respiratório tem, você tem um paciente que é totalmente assintomático, um portador assintomático, até pode transmitir por uns dias, depois para de transmitir, e ele nem fica sabendo. Mas você pode ter o cara que tem só sintoma respiratório leve e tal. Aí começam as perguntas para quem trata muito doença alérgica, né? Asma é fator de risco? Quer dizer, é mais frequente um asmático pegar o novo coronavírus do que um não asmático? Não, não tem nenhum dado que mostre isso, de uma frequência maior, de uma chance maior de pegar a doença, de ser infectado e talvez de manifestar sintoma. Não existe nenhum dado mostrando isso em qualquer das casuísticas que foi publicado. Se um asmático for infectado pelo novo coronavírus, ele vai ter broncoespasmos, tal, do mal? Se ele for um asmático controlado, parece que não. Então, o que é curioso, assim, os coronavírus que a gente já conhecia, né? Existem 4 coronavírus que são causadores de resfriado comum, que eles circulam endemicamente, inclusive no nosso meio. Tem aqueles 2 causadores das doenças graves anteriores lá, o SARS-CoV e o MERS, né?
E esses dois também não eram associados muito à exacerbação de asma, e agora parece que é muito parecido. Quer dizer, o novo coronavírus não tem nada mostrando que se ele pegar um asmático controlado, ele vai destrambelhar essa asma. Ele não é um vírus que parece ter tanto tropismo por via aérea inferior. Entende o que eu estou falando? Via aérea e não parênquima pulmonar. Então, não é o foco, a gente pode discutir isso depois nas perguntas, mas a patogênese do vírus causando doença pulmonar via pneumócito, no alvéolo. Doença parenquimatosa não é doença de via aérea, então não é um causador absurdo de broncoespasmo, aquela condição que é um super hipergrupo de risco, não parece ter esse comportamento em asmático, né? Então aí já vem as duas próximas perguntas. Pô, mas e se um asmático grave, que não é tão bem controlado, pegar coronavírus, ele interna mais do que um não asmático, ou do que um asmático mais leve? Ou de repente ele morre mais? É um dos grupos associados à maior mortalidade? A gente não sabe, né? Mas as casuísticas publicadas, algumas mostram que assim, a asma não está nem entre as 10 comorbidades mais frequentes nos grupos de pacientes com Covid internados e nem nos que evoluem para óbito. Então, não há dados de que a asma seja um problema extra no paciente com coronavírus. A gente sabe que é aquele pacote, né? Idoso, cardiopata, diabético, etc. E obeso, esses parecem ser os grupos piores aí. Parece que a asma não é um cenário tão ruim. E como é que a gente trata? Então, você está doente de um paciente asmático ou rinítico e, de repente, ele pode estar com uma infecção superajuntada, seja por coronavírus ou outro vírus. Como é que eu trato? Eu trato como eu trataria, independente da infecção. Então, o tratamento habitual deve continuar. O rinítico deve continuar tratando sua rinite, o asmático deve continuar tratando sua asma como se nada houvesse. E você vai dar extra para ele o que ele precisar extra. Então, se é um asmático que começou a ter um pouco mais de sintomas, você vai dar um pouco mais de bronquidilatador. Ou se é um rinítico que está um pouco mais de coriza, você vai dar um antistamínico a mais, etc. Mas o tratamento é habitual, ele não muda pela presença de um novo vírus pandêmico aí. O que tem de novo para nós, dificuldades de manejo aí nesse período de pandemia? Primeiro, como é que eu vou atender um doente desse, ou como é que eu vou examinar um doente desse se eu não tiver EPIs decentes, equipamentos de proteção individual decentes no meu consultório, na minha clínica, onde quer que eu atenda? Então, isso tem sido uma dificuldade muito grande. Né? Para facilitar um pouco isso, quer dizer, se você não tem que auscultar o tórax daquele paciente, é um paciente que você já acompanha e você vai fazer o segmento, estava no período dele voltar, sei lá, semestralmente, etc., a telemedicina chegou para ajudar, né? Então, na realidade, já havia aquela discussão grande, a ASBAI até já estava se posicionando junto à AMB e CFM quanto a quais as nossas preocupações para a regulamentação da telemedicina, e ela foi aprovada transitoriamente, tanto via parecer do CFM, quem quiser os números estão aí, vai ficar disponível quando vocês tiverem aula depois, quanto foi aprovada em lei, passou pelo Congresso e já foi sancionado pelo presidente agora no meio de abril, o uso da telemedicina em períodos de pandemia, na forma de teleorientação e teleinterconsulta, etc. Então, você está autorizado a fazer esse tipo de atendimento, mas você tem que avisar o seu paciente que se o exame físico for imprescindível, que ele deve procurar o exame físico. Se você não tiver EPI para ir até o teu consultório atender o doente, encaminho para um setor onde ele possa, para um hospital onde ele possa, mas ele tem que ser o paciente para aceitar isso, ele tem que entender que vai perder um pedaço importante, que é o exame físico, né? Então, o exame físico ainda está longe de ser dispensável na medicina. Por exemplo, escutar tórax à distância não é possível, né? Então a gente tem que lembrar que se você tiver um paciente, atualmente acontece, ligam para mim, nossa, ele está tendo um paciente que morava fora, agora mora em São Paulo, ele era paciente do doutor fulano e tal, e ele tem tido falta de ar, ele é um asmático, ele quer atender dispneia pelo vídeo é um pouco complicado, né? Então a gente tem que ter tino nessa coisa de até onde a gente vai poder ir, mas é uma arma que a gente está podendo utilizar e tem utilizado, tem ajudado bastante nesse período de isolamento. Bom, mas aí nós vamos avançar, quer dizer, lembra que eu comentei? Anamnese, exame físico e exame complementar. Tá dando para fazer teste cutâneo, tá dando para fazer função pulmonar nos asmáticos, etc. E diagnóstico laboratorial, né? Como é que está isso aí? Então, assim, a abordagem diagnóstica, né, dos exames complementares, nesse momento, o que a gente tem é diagnóstico clínico, exame laboratorial e talvez de imagem. Por quê? Porque a maioria dos laboratórios, pelo menos a realidade em São Paulo, não sei como estão fora, cancelaram todas as provas de função pulmonar até o meio do ano. E eu acho assim, por mais que esteja ruim para eu tratar meus asmáticos, tem casos desses que eu tenho dificuldade, tá me fazendo falta, é justo você fazer o paciente assoprar com força numa máquina que pode aerosolizar partículas
e que a gente não sabe o quanto tempo ela fica em suspensão, isso ainda é motivo de debate, realmente não é a coisa mais segura do mundo no momento que a gente tem que todo mundo andar de máscara. Então, realmente não está dando para fazer espirometria. E eu também não tenho lançado na minha clínica, e eu não sei como está andando vocês, também é uma coisa que a gente pode discutir depois, teste cutâneo. Porque o teste cutâneo, além dele demorar um pouco, ele vai fazer com que você ou o seu técnico, quem faz para você, enfermeiro, seu técnico, etc., vai ficar no maior tempo de exposição ali, etc., e na maioria das vezes para uma situação que poderia ser postergada. Então, se você tiver que gastar um tempinho para ficar com o seu paciente, acho que é mais relevante para você aproveitar e auscultar o tórax dele do que você querer lançar a mão de um teste cutâneo. Independente disso, envolver honorário a mais, etc., que isso é uma outra discussão, mas a gente tem que priorizar o doente, não é o honorário, e certamente se tem uma coisa que é imprescindível, é a anamnese e talvez o exame físico. O teste cutâneo nesse momento, acho que é bastante postergável, vamos dizer assim, a gente poderia deixar para frente. Mas exame laboratório de imagem, os laboratórios estão funcionando, os hospitais estão funcionando, às vezes com atendimento dos pacientes infectados separadamente, para tentar trazer mais segurança, então isso a gente tem como utilizar, né? E quando a terapêutica, o que eu falei há pouco, quer dizer, a terapêutica farmacológica é habitual, quer dizer, o rinítico e o asmático devem ser tratados como eles sempre foram, não é para mudar. O que muda, talvez, no nosso cenário dos alergistas é a imunoterapia. A recomendação nesse momento é não iniciar a imunoterapia de quem você estava querendo começar, posterga um pouco, não vai mudar nada num tratamento de 3 a 5 anos, você postergar em 3, 4 meses o início, você otimiza a medicação até lá e depois você inicia. Mas tem um outro fator, né? Em quem já está fazendo, maior atenção ao controle de sintomas, controle da doença antes da próxima dose. Quer dizer, não é porque a gente agora está com pressa que a gente vai aplicar de qualquer jeito, não vai monitorar o doente, não vai auscultar o doente, vai mandar ele para casa depois de uma dose plena de ácaro que ele não toma de repente há 30 dias. Então, a gente tem que ter atenção nos cuidados habituais e talvez uma atenção até maior nesse período. E o diagnóstico laboratorial, né? Como é que a gente complementa com o nosso diagnóstico clínico lá? Então, primeiro tem que lembrar um pouquinho de fisiopatologia, de forma bem simples, né? Asma e rinite alérgicas, elas são doenças de base de hipersensibilidade do tipo 1, a hipersensibilidade imediata, que é a IgE mediada. Então, aquela IgE que foi produzida, por exemplo, contra, imagina que é uma proteína de um ácaro da poeira, quando essa proteína chega ali ao redor, próximo a um mastócito que está num tecido conjuntivo, esse mastócito tem lá as IgE específicas grudadas. Essa proteína, por exemplo, vai grudar ali, o alérgeno vai grudar nas IgEs, vai ativar e desgranular, ativar os mastócitos, se for corrente sanguínea, os basófilos também, mas para a alergia respiratória os mastócitos certamente são mais importantes, e vai causar, por exemplo, sintomas imediatos. Se você também, numa fase mais tardia e mais crônica, você tem outras células, como o eosinófilo, por exemplo. Pois bem, como é que a gente pode, então, fazer diagnóstico etiológico? O que a gente tem em mãos, né? Para você tentar confirmar. Às vezes é um doente que você não sabe se tem doença alérgica de base ou não, ele agora está preocupado porque ele está agudizado, mas ele tem sintoma a vida toda e nunca procurou ninguém. Então, assim, a gente tem teste in vitro, a gente tem a dosagem sérica de IgE, né? Só que a IgE total é um parâmetro muito ruim, né? Acho que no mundo inteiro ela não deve ser usada isoladamente, mas num país emergente e subdesenvolvido, particularmente. Por quê? Porque você tem as verminosas para confundir que usam a mesma via TH2 e IgE dependente para a sua defesa. Então, a gente tem níveis de IgE total em pacientes sem alergia nenhuma muito maiores do que a média de países europeus, americanos, Canadá e Austrália, etc., que é onde a gente lê a maior parte da literatura científica que a gente tem acesso. Então, IgE total e hemograma para ver eosinofilia como diagnóstico etiológico de alergia, isoladamente estão completamente fora de propósito. Não é possível você fazer diagnóstico de alergia baseado nisso. Se você está diante de uma doença IgE mediada, você precisa ir atrás de IgE específica. Poderia ser teste cutâneo, como eu falei nesse momento, eu não estou fazendo, eu não recomendo, mas IgE específica sérica, como todo e qualquer exame de sangue, a coleta vai ser da mesma forma. E aí você tem algumas técnicas. Você tem aí o Imunocap da própria Thermo Fisher, tem o Imulite da Siemens e outros. Ainda existe laboratório que faz a técnica antiga Rast, etc., né? Como é que a gente pode solicitar? Então, quando você vai solicitar IgE específica sérica, você tem basicamente 3 formas de solicitar. Você tem aquilo que a gente chama de pools ou misturas de alérgenos, que é aqueles tais mix, né? Então, por exemplo, no caso da poeira doméstica, o número, né, vamos dizer, o código internacional, ele é baseado em letras e números, que é o mesmo, né? Daqui até o Japão, você vai usar os mesmos códigos, né? Então, o HX2, que é o mistura de alérgenos poeira doméstica, ele engloba os 2 principais ácaros dermatofagóides, o Pteroníceos e o farine, barata e o pó doméstico. Mas você vê que tem um monte de coisa lá, você não sabe exatamente o que está positivando.
você pode não pedir o mix, que tem um monte de coisa, mas você pode pedir uma fonte de alérgeno única. Então, por exemplo, se você colocar o código D1, você vai ter, pera só um instantinho, desculpem, você vai ter só o dermatofagóide pteroníceos, que é o ácaro mais prevalente de positividade em paciente alérgico. Então, você separa aqui, ao invés de você ter 4, 5, 6 coisas diferentes, você tem só o teu ácaro, você melhora a acurácia do teu diagnóstico. E você tem, como eu estava falando no início, o diagnóstico resolvido por componentes, o CRD, que você pode pedir isoladamente ou dentro do Immunocap Isaac, que é aquele painel feito por microarray, que eu não vou me ater, qualquer dúvida a gente pode responder no final, mas você pode pedir separadamente. Então, por exemplo, um dos alérgenos principais do ácaro dermatofagóide pteroníceos é o alérgeno denominado DERP1. Você pode pedir o DERP1 separadamente, que o código internacional é D202. Então, você pode pedir dessas 3 formas, basicamente, né? Como é que é isso, né? Como é que beneficia eu ir indo mais a fundo, mais detalhadamente? Então, aqui tem uma tabelinha que depois vocês podem ver com mais calma quando vocês receberem a apresentação, mas se a gente for falar especificamente dos componentes, eles são mais específicos, porque você vai bem ao fundo de qual é, por exemplo, a proteína, ou qual é, de repente, o lipídio, o açúcar que sensibilizou a IgE daquele indivíduo. Eles são quantitativos, você vai saber quanto de IgE específica primeiro ele tem. Dependendo de qual é o alérgeno, quando você for fazer imunoterapia no teu paciente, ele vai permitir você indicar uma imunoterapia mais adequada, porque a gente sabe que tanto tem alérgenos que são mais associados a sintoma, e não só a um teste positivo que não dá sintoma, mas um sintoma relevante, como há aqueles extratos comerciais de imunoterapia que tem, vamos dizer, que aqueles alérgenos vão estar mais presentes ou não. Então é legal você saber qual é o componente que o teu paciente é sensibilizado. E ele ainda permite você avaliar reatividade cruzada, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Eu vou falar daqui a pouco do próprio ácaro da poeira, né? Mas você sabe que, por exemplo, existe lá aquela chamada síndrome látex fruta, por exemplo. Você tem, às vezes, um alérgeno que está presente no látex e pode estar presente numa fruta. Se você separar e souber na interseção se aquele componente está presente nos dois, você pode suscitar que, de repente, esse paciente vai ter maior reatividade cruzada entre os dois compostos. Então, o cara que é alérgico a látex, aquela fruta vai ser mais perigosa ou não. Então, tem esse papel também, né? As desvantagens é que você está indo, se você for só no componente, você está direcionando muito, o teu paciente pode ter IgE para um outro componente, uma outra proteína, e você perde o diagnóstico, né? E eles são mais caros, não é porque eles são mais caros, é que cada códigozinho de letra e número que você colocar gera um valor, seja para a entidade pagadora, que seja uma operadora de saúde, um convênio, por exemplo, ou seja o paciente que vai pagar particular, ou o SUS, quer dizer, cada código é um. Então, como você acaba gerando um custo maior para separar esses componentes na hora de pedir o exame. Então, vamos lá. Como é que isso aí, na prática, como seria, né? Se eu falar lá dos 2 ácaros principais que estão naquele pool de poeira doméstica, o Dermatophagoides pteroníceos e o Farini, eles são, no mundo, os principais agentes causadores de rinite e asma. Ambos estão naquele pool, como eu falei para vocês, só que eles são quase idênticos. Eles são biologicamente quase irmãos gêmeos, né? Você tem mais de 95% da estrutura corporal dos dois é igual. Agora, tem um outro ácaro que é muito frequente em ambiente tropical, que chama Blomia tropicalis, que é muito importante no Brasil, é um agente de destaque, e ele não está naquele pool HX2. Então, vale a pena ele ser solicitado separadamente se você for fazer uma investigação de uma alergia respiratória. Se você pedir só o poeira doméstica lá, o pool, além de você não saber o que aquele positivo quer dizer, você perdeu, certamente, a Blomia tropicalis, por exemplo, no teu diagnóstico. Se eu for separar, vamos pegar agora só o dermatofagóides pteroníceos, né? Então, como eu falei, a gente sabia que os alérgenos principais, os que mais causavam sintoma nos pacientes e mais deixavam mais estavam presentes nos pacientes com IgE positiva, seja via teste cutâneo, seja via imunocap, por exemplo, eram os alérgenos DERP1 e DERP2, quer dizer, os mais sensibilizantes e os maiores desencadeantes de sintoma nessa fonte de alérgeno que é esse ácaro. Pois bem, o DERP1 é quase idêntico ao DERF1, o DERP2 é quase idêntico ao DERF2, quer dizer, levando em consideração aquela história que eu falei, que o Dermatophagoides pteroníceos e o Farini são quase irmãos gêmeos, né? Agora, quando eu vou para o alérgeno 10, o DERP10 e o DERF10, eles são, na verdade, a tropomiosina dos invertebrados. Então, eles têm uma relação, por exemplo, eles têm uma homologia com a tropomiosina da barata e dos crustáceos,
Então, a presença deles pode até suscitar um maior risco de alergia alimentar a camarão, por exemplo, do que verdadeiramente um sintoma de rinite e asma. Então, você vê que se você separa de quem dá um positivo para ácaro lá, mas qual é a proteína? E, de repente, você está falando uma proteína que não dá sintoma respiratório e não justifica o sintoma do teu doente, mas pode justificar uma outra doença, por exemplo. Então, uma forma simples aí para a gente entender, né, vou botar todo mundo na mesma página. Então, por exemplo, aquele pulpoeira doméstica, uma mistura de alérgeno, seria esse universo grandão aí em laranja. Aí naquele universo, lembra, tinha barata, tinha pó doméstico e tal, aí tinha o dermatofagose pteroníceos em preto e o farina em azul, quer dizer, não ficou exatamente proporcional, mas só para vocês entenderem que tem uma parte de interseção muito grande entre os dois. E a hora que eu vou para os CRDs, quer dizer, para os componentes desses alérgenos, quase todos são muito parecidos, né? Vai ter provavelmente alguma diferença estrutural entre os dois aí, mas a grande maioria, por exemplo, esses três que a gente tem como quantificar pelo imunocap, eles são iguais, praticamente iguais entre o DERP e o DERF. O que tem de novo, né? Tá bom, isso aí é realidade de agora, já existia, não, isso já está há alguns anos no nosso mercado e isso é o que a gente sabe há algum tempo, inclusive para a imunoterapia, que tanto o alérgeno 1 quanto o 2 desses dois ácaros são os mais sensibilizantes, maiores causadores de sintoma e que, se Deus quiser, estão no extrato que você faz vacina do teu doente, quer dizer, seria o ideal. Só que eles não são os únicos. Então, o que há de novo, né, na pesquisa recente aí dos últimos anos em alergia a ácaro é um novo alérgeno que é o DERP23. Então, é como se fosse esquematicamente aqui desenhado. Por quê? Porque ele também tem a sua versão no dermatofagose farine, que é o DERF23, que tem uma homologia estrutural entre os dois, é muito grande, né? Então, é o que eu falei há pouco, a gente sabia dos 1 e 2 como principais alérgenos causadores dos sintomas, e que a gente espera que eles estejam nos extratos das imunoterapias que a gente faz para os pacientes. Quando você pede, se você pedir separadamente, você vai saber melhor se o teu teste positivo quer dizer alguma coisa, porque quando eles estão presentes, eles dão sintoma, você vai indicar com mais propriedade a tua imunoterapia, mas pode ficar faltando um pedaço. Então, é o que eu falei. Se você conseguir separar o DERP23, então o que a gente tem de informações dele? Primeiro que ele foi descrito realmente recente, há menos de 10 anos, né? Ele é derivado das fezes intestino desse ácaro, desse artrópode, mas em torno de 75% dos pacientes alérgicos a dermatofagóides pteroníceos têm IgE específica contra o DERP23. E hoje em dia, depois de ser achado de que 75% dos alérgicos reconhecem esse antígeno, ele tem sido considerado o terceiro alérgeno principal. Então, hoje em dia, a gente já fala que não são dois, são três alérgenos principais desse ácaro, o DERP1, o DERP2 e o DERP23. Então, como eu falei, ele tem uma homologia estrutural muito grande com o DERF23, do dermatofagóides farine, que comercialmente não está disponível para a gente dosar com essa nome, né? A gente usa o DERP mesmo. E é interessante que em criança abaixo de 5 anos, quando ela já tem IgE específica positiva para DERP23, mas já que é uma criança rinítica ou que tem dermatite atópica, se ela tem IgE específica para DERP23 com menos de 5 anos, é um fator de risco, é um fator preditor dela aos 7 anos de idade para mais, ou seja, idade escolar, ela ser uma asmática lá na frente. Então, uma das coisas que as mães se preocupam com a gente, quando elas veem que aquela criança tem uma dermatite atópica leve ou uma rinite, o que vai virar isso aí? Às vezes a gente não sabe exatamente o que vai virar, mas um preditor de asma na idade escolar é ter a IgE específica para o DERP23 já aos 5 anos de idade, né? E uma coisa recente que eu trouxe para vocês é o seguinte, é que recentemente ele foi descrito como um alérgeno importante em monossensibilizados. O que quer dizer isso, né? Então, deixa eu mostrar para vocês. Esse estudo é um estudo bastante interessante num grupo espanhol, que eles foram avaliar a relevância clínica de paciente que era monossensibilizado ao ácaro da poeira. Qual? Então, o que eles foram procurar? Eles pegaram pacientes com rinite persistente e que tivessem tanto teste cutâneo quanto o imunocap positivo para o DERP, DERP fonte de alérgeno, tal do código D1 lá. Então, ele tinha que ter as duas coisas. Então, só foram incluídos pacientes que tinham teste cutâneo e D1 positivo no exame de sangue de dosagem sérica da IgE específica. E eles quiseram separar aqueles que tinham IgE para ácaro, mas que não tinham, ou seja, era negativa para o DERP1 e 2, que eram os alérgenos principais até pouco tempo atrás apenas, mas que tivessem positivos para DERP23. Então eles acharam algum doente assim? Acharam. Então o que se encontrou lá? Então eles partiram de um N de 144 pacientes com aquelas características, quer dizer, eram no mínimo riníticos, alguns também asmáticos, e alérgicos a dermatofagose pteroníceos.
Desses caras, vocês veem, 137 tinham IgE específica positiva para os componentes DERP1 e ou DERP2. Então, eles já arrancaram fora. Quer dizer, esses foram excluídos, não eram, vamos dizer, aqueles já conhecidos, né? Lembrar que mais de 80% reconhecem e realmente reconheceram esses dois alérgenos. Sobraram 7 pacientes. Esses 7 eram sensíveis apenas ao alérgeno DERP23, medido pelo imunocap. E você vê que metade, mais ou menos, embora o N seja pequeno, eram de asmáticos também, quer dizer, não nem só rinite, eram todos riníticos e 3 asmáticos nesse grupo. Então, as conclusões desse estudo é que em riníticos persistentes com ou sem asma e alérgicos a DERP, seja via teste cutâneo, seja via imunocap, você vai ter em torno de 5% desses caras que o alérgeno é o DERP23, não vai ter DERP1 e DERP2, e dependendo da imunoterapia que a gente usar, se você quiser fazer baseado só no teste cutâneo, 5% dos teus doentes, se não tiver DERP23 no extrato, a imunoterapia não vai servir para nada. Então a gente tem que ir atrás, se possível, de um diagnóstico personalizado, correto, para se a gente for indicar um tratamento específico, saber exatamente o que a gente está indicando. Então vamos lá, né? Vamos fechar para a gente começar a bater um papo com perguntas e respostas aí. Esperamos que tenha umas perguntinhas para a gente bater um papinho. Então, alergia nesses tempos da pandemia, onde é que estamos? Né? Então, o que eu falei no começo, sintomas da alergia por si e de infecção respiratória se confundem e, pior, podem se sobrepor. É comum, o doente com uma alergia de base tem tanta chance de pegar um vírus por aí quanto o não alérgico. Talvez ele tenha mais sintomas, né? E fazer diagnóstico etiológico, quando você tem dúvida à frente do que você está, né? Lembrar, é o que eu falei, nesse momento está muito difícil fazer teste cutâneo, com toda a dificuldade e, de novo, que isso leve nas clínicas privadas a perda de honorário, etc., porque os testes acabam sendo um acréscimo de honorário aí, é um período a mais de contato, etc., de risco para o doente e para o profissional de saúde, que em geral pode ser postergado, até porque o teste cutâneo é imprescindível para você indicar uma imunoterapia subcutânea. Nós vamos começar a imunoterapia subcutânea agora? Eu não recomendaria. Então, esse teste cutâneo vai ficar para daqui a pouco. Mas saber se o teu doente tem alergia ou não, para aquele que você ainda não sabe, pode ajudar. E se ele tiver outros exames para colher, por que não? Aproveita, colhe mais um e você vê o IgE específico. Isso é uma coisa relativamente tranquila que ele vai fazer no laboratório da confiança dele. A gente, como eu falei no começo também, a gente não tem nenhuma comprovação que em asmático o risco de ter a doença, tão só de se infectar como ter uma forma mais grave, seja tão significativo assim. Isso não está documentado, né? E se você estiver doente, diante de um doente seu que tem rinite e asma, não reduza tratamento, não tire tratamento por medo da pandemia, muito pelo contrário. O doente não tratado descontrola mais fácil com essa pandemia ou outra infecção. Então, não reduza o tratamento por medo do tratamento de efeitos adversos. Trate como você trataria qualquer um. E aí, especificamente no diagnóstico da IgE específica, é aquela história, né? Então, os pools são uma espécie de triagem para o diagnóstico de alergia, mas eles não diferenciam lá dentro do pool o que deu positivo. Tem uma coisa que é mais absurda ainda do que o pool do poeira doméstica, por exemplo, é quando é alimento, aquele pool alimentos infantis. Está investigando uma alergia alimentar, vai ter lá leite, ovo, trigo, aquilo não serve para rigorosamente nada. Você dizer se o cara tem positividade para alguma daquelas substâncias, pelo amor de Deus, como é que a pessoa adapta a sua dieta frente àquilo? Então, pool isoladamente não serve para nada. Eu acho que ou a gente guarda o código para usar em outra coisa mais útil, ou peça, no mínimo, junto com os alérgenos completos, que você identifica fonte de alérgeno. Você melhora a especificidade do teu diagnóstico. E se você puder ainda, se tiver disponível no teu laboratório, você pedir separando os componentes daqueles que vão lhe ser relevantes, permitem você avaliar a reatividade cruzada, de repente se aquilo é relevante clinicamente ou não, se não é um teste positivo que não quer dizer absolutamente nada, e lembrar que o DERP23, que chegou recentemente no nosso mercado, está disponibilizado há pouco tempo fora e agora tem chegado no nosso mercado, pode ajudar você a documentar que alergia é essa que todo doente tem e, de repente, predizer melhor o resultado de uma imunoterapia que você possa vir a iniciar para ele em breve. Bom, acho que dos slides era isso, já estamos abertos a perguntas aí, muito obrigado e vamos ver se a gente consegue ajudar mais um pouquinho este pessoal. Vamos lá. Muito obrigada, doutora Aum, mais uma aula excelente. Nós já recebemos uma pergunta, veio do doutor Fabrício,
A pergunta é a seguinte: em caso de pessoas que tenham bronquite com crises esporádicas, se o COVID-19 poderá ser mais grave? Se um paciente com bronquite esporádica pode ter um COVID mais grave? Assim, Isso. é difícil, deixa eu tentar parar o compartilhamento aqui, porque senão eu vou me perder aqui. Deixa eu ver vocês. Oi, obrigado. Então, na realidade é assim, essa história de bronquites esporádicas, a gente já tem uma dificuldade de dizer que doença é essa, né? Porque assim, o nome bronquite, se a gente pegar lá, um monte de termos usados em medicina são do grego e do latim, parte a palavra, prefixo, sufixo, etc., e você vê o que aquilo quer dizer. Bronquite, você pega o sufixo it, inflamação dos brônquios, tá bom? Então nós estamos falando de uma inflamação das vias aéreas. As principais doenças que causam bronquite, vamos dizer assim, inflamação das vias aéreas, as mais comuns crônicas são a asma e o DPOC, se eu estiver falando de adulto. Seja bronquite crônica, principalmente, não havia enfisema, havia bronquite crônica. Se eu estiver falando de uma criança pequena, por exemplo, que faz crise de broncoespasmo recorrentes, dependendo da recorrência, etc., de repente nós estamos diante de um lactente sibilante. Ou não. Então, de novo, o termo bronquites recorrentes, ele inclui, pode incluir um monte de doenças ou nenhuma. Porque pode ser um asmático não diagnosticado e quando ele faz broncoespasmo. Mas é importante, a gente vai dar o nome de bronquite para aquela crise. Então, uma coisa, quando der para fazer neste paciente, por exemplo, que o Fabrício perguntou, não sei se tem idade para isso, assim que possível, prova de função pulmonar do teu paciente, para saber que bronquite é essa. Primeira pergunta. Acho que isso é super importante, mas infelizmente, como eu falei, agora não está dando para fazer prova de função pulmonar. Mas, o que as casuísticas aí, a maioria das que saíram no início foram chinesas e depois agora começaram a sair europeias, foi na onda da sequência de onde foi aparecendo a doença, né? E agora as mais recentes são americanas. Tem uns dados interessantes, que é o seguinte: o DPOC aparece como uma comorbidade importante, então uma das bronquites lá, que eu coloquei, mas é uma doença mais crônica, aparece como uma comorbidade que pode levar a risco para o paciente e está mais associada a pacientes que internam. Porém, o paciente com DPOC hoje, a gente sabe que ele é um paciente muitas vezes plurimetabólico, ele é, em geral, um cara mais velho, e ele fumou um monte para ser DPOC, então ele fumou um monte, ele também é, às vezes, hipertenso, obeso, cardiopata, tal. Então, separar o fator DPOC puro, mostrando como fator de risco, ninguém conseguiu mostrar exatamente, porque é um doente que é um pacote, né? Então, a gente não sabe se é a doença pulmonar crônica que levou ele a ficar mal e internar, ou se era o pacote metabólico que ele leva junto. Agora, se eu separar asma e lactente sibilante por si, vamos lá. Criança asmática, criança por si, em geral, sendo asmática ou se for menorzinha lactente sibilante, é uma população que em raríssimos casos tem gravidade maior. É muito, ninguém sabe exatamente, tem um monte de gente tentando estudar isso, por que a criança vai melhor, né? Tem algumas teorias, mas ninguém sabe exatamente o que acontece, se ela tem menos o receptor AC2, que é o receptor que o vírus usa para entrar dentro da célula no pulmão, etc., se ela expressa menos e por isso ela se defende melhor. Ninguém sabe exatamente, mas criança que vai mal é exceção, né? Agora, o asmático adulto tem umas casuísticas muito interessantes. Na China, em torno de 5% da população é asmática. Tem uma casuística, por exemplo, publicada no ALA de acho que 2 meses atrás, 140 pacientes internados em Wuhan com Covid confirmado. 140, zero asmáticos. Quer dizer, e aí começaram, essa foi a primeira, e aí começaram a sair algumas outras até maiores, e aí recentemente uma nos Estados Unidos, mostrando a mesma coisa. A frequência de internação de asmático com Covid é menor do que a de asmático que tem na rua. Então, assim, aí tem uns malucos que já começam, será que a asma protege, né? Vamos devagar, né? O que pode ser que proteja, às vezes o asmático trata, e em estando tratado, ele está menos inflamado, o pulmão dele está melhor, e aí ele não exacerba. Mas, assim, por si só, bronquite como fator de risco, voltando para a pergunta inicial, eu diria não. Só que DPOC, como um dos grupos que causa bronquites, pode ser, e não sabemos nem se é ele isoladamente, ou se é o pacote que vem junto com o doente que, vamos dizer, o carrega, né? Legal. Temos mais uma pergunta aqui. Não tenho a identificação do nome, mas em casos de pacientes com asma controlada,
com o uso de salbutamol, se necessário? Há recomendação para step-up durante a pandemia? Olha, que pergunta sensacional, porque, olha só, então vamos lá. Recentemente, recente mesmo, né, de 2019 para cá, a iniciativa GINA lá, que é a Iniciativa Global para Asma, que seria como se fosse uma diretriz da Organização Mundial de Saúde para o Manejo da Asma, ela é atualizada praticamente todo ano, né? E na atualização 2019, baseada nos ensaios clínicos que saíram em revistas de altíssimo impacto aí nos últimos 2 anos, houve uma mudança de recomendação, principalmente para crianças para adultos e crianças acima dos 5 anos, e se for adulto mais bem definido ainda, que aquele paciente que antes só usava como, era o chamado asma step 1, né? Ou antigo asma intermitente, que é aquele que, se tiver sintoma, usa beta-2 de curta, o salbutamol, e se não tiver nada, se tiver assintomático, não usa nada, se tiver rinite, trata rinite, mas que não precisa usar nada de manutenção. E aí, até 2018, a recomendação era salbutamol se necessário. É esse doente que você me descreveu. Agora, em 2019, a GINA mudou a recomendação, porque uns estudos muito bem desenhados mostraram que, mesmo para uso intermitente, desse jeito, eu tô mal, eu uso, eu não tô mal, eu não uso, a associação corticoide inalado com beta-2 de longa ação, desde que esse beta-2 seja formoterol, que é o único beta-2 de longa ação, cujo início é rápido, é quase de início de ação igual ao do salbutamol, a diferença é muito pequena, é 3 minutos para o salbutamol para 5 minutos para o formoterol, quer dizer, um empate técnico, é mais eficiente do que usar só salbutamol. Então, eu mudaria a resposta seguinte, não por causa do Covid, mas há alguns dados que sugerem que talvez o teu paciente que só usava salbutamol deva trocar de dispositivo, ou de medicação. Né, que pode ser que talvez ele tenha benefício em carregar, de repente, uma associação beclometasona, formoterol, budesonida, formoterol, mesmo que ele use uma bombadinha por ano, por mês, uma bombadinha por semana, uma bombadinha por ano. Mas, então tem trabalhos mostrando isso, mas para aquele um indivíduo, a gente não sabe o quanto faz diferença. Isso é aquela coisa, são estudos controlados, faz com um monte de gente de cada lado, e o grupo associação ia melhor que o grupo só salbutamol. Mas assim, é obrigatório fazer essa mudança? Não. Desde que, de novo, seu doente esteja controlado. Mas não é por causa do vírus. Independente, há indícios de que a associação seja melhor que o salbutamol puro. Isso é coisa bastante recente, e às vezes tem coisa recente que depois de 2, 3 anos volta para trás, né? Mas desde 2019 tem sido a recomendação aí. Tem mais uma pergunta aqui, veio da Flávia de Araújo. Ela agradeceu aí a aula e ela pergunta: hoje em dia, uma das maiores discussões é o momento da entrada do corticoide no paciente internado com Covid-19. Alguns pacientes já em uso de dexametasona por conta de neoplasias têm reações menos graves da Covid. Nessa linha, a continuação do tratamento com corticoide inalatório em criança poderia ser protetor de doença grave? A pergunta da Flávia é excelente, eu diria que não tem uma pergunta científica para dar. Desculpa, uma resposta científica para dar. Tem uma resposta de bom senso. Primeiro que eu vou juntar a pergunta dela para adulto. Há indícios de que, dentro dessa história do asmático, interna menos do que outras comorbidades, e você tem casuísticas de internados que tem menos asmático do que tem na rua, aí fica a dúvida, será que ter asma é um fator protetor? Aí o que sai de volta fala, não, provavelmente não é que a asma é um fator protetor, mas talvez o corticoide inalado que aquele paciente usa pode ter algum fator, algum efeito protetor. Então, tem essa hipótese, mas ninguém tem essa resposta. O que eu te diria, Flávio, é o seguinte, ninguém sabe exatamente qual é o efeito, se é protetor, se é deletério, etc., do corticoide sistêmico na doença causada pelo coronavírus, e muito menos se for para dar, em que momento que é para dar. Né? Então, os primeiros estudos mostraram que entrando muito precocemente tinha aumento de replicação viral, piorava. Agora, alguns grupos têm advogado você entrar com corticoide sistêmico depois de alguns dias, quando o paciente está naquela fase mais inflamada, mas está faltando ensaio clínico, a gente não sabe. Mas isso em corticoide sistêmico. Em corticoide inalado,
A dúvida, eu reitero o que eu falei na aula, não mude nada do que você faria com o teu doente fora do período da pandemia. Se uma coisa é certa, ele não atrapalha. Porque com o tanto de gente que usa corticoide inalado por aí, mundo afora, se ele atrapalhasse, nós íamos estar vendo um monte de paciente com asma e DPOC, usuários de corticoide inalado, lotando os prontos-socorros em crise pelo coronavírus. E não é o que está acontecendo. Os pacientes que internam e que têm gravidade maior são pacientes que têm outras doenças também, como a gente falou. Então, corticoide inalado certamente não atrapalha. E às vezes, de não atrapalhar, até ajuda. Então, eu manteria. Agora, precisa dar em quem não usava? Aí eu acho que talvez não valha a pena. Mas se você tinha a indicação para dar, não tenha medo de dar. Dê. Legal. Tenho uma pergunta aqui, também não tem identificação. Deixa eu só pegar aqui. Se você solicita com frequência na sua prática clínica os componentes moleculares, os alérgenos moleculares. Essa pergunta é ótima, eu vou responder com o caso dessa semana que eu te contei no telefone, não foi, Jana? Contei para a Jana no telefone hoje. Foi hoje. Essa semana eu atendi via teleconsulta minto, essa semana não, foi semana passada, e aí essa semana que eu fiz a solicitação para eles, porque eles estavam me devendo um resultado. Então, eu atendi uma criança com uma dermatite atópica leve, tranquila, e uma rinite, uma suspeita frustra de alergia alimentar. Só que estava mudando a dieta da criança. A criança tem menos de 2 anos e ela estava com dieta com restrições, provavelmente desnecessárias, etc. e tal. Bom, pois bem, essa criança, e se essa, como eu vou dizer, se essa isolamento social se mantiver por mais 4 meses, 3, alguém sabe quando vai acabar? Ninguém sabe. Vamos supor que isso aí se mantenha umas 3, 4 meses. 4 meses para nós não é nada. 4 meses com uma criança de 1 ano e 6, 8 meses é 30% da vida. Então, assim, é muito tempo e numa questão nutricional pode fazer diferença. Então, assim, eu falei para a mãe, eu sei que é uma época ruim, mas essa criança precisa colher exame agora. E aí eu fiz os pedidos, mandei, né, enfim, tem formas aí de você mandar digitalizado ou não, com os alimentos de investigação e os componentes que há disponíveis que você precisa fazer. Da mesma forma, então isso agora, durante a pandemia, hoje, eu pedi isso segunda-feira, ela me mandou o que ela já tinha, e aí eu segunda-feira fiz o pedido, ela tá para me, entre colher e sair os resultados, até semana que vem eu tenho na mão. Então assim, independente mesmo na pandemia, a gente lança a mão dessas coisas. E na minha prática fora, antes do isolamento, sim, para alimento muito, e para aeroalérgeno também tenho usado principalmente para ácaro e para epitélio de animal, cão e gato. O que acontece, isso eu e a Janaína já conversamos várias vezes, isso é um problema de mercado, é que às vezes o paciente chega no laboratório que ele está acostumado, ou um que você indica, e não tem o componente que você pediu. Mas isso assim não é o famoso não é culpa de ninguém. Isso é uma questão de cultura nossa. Quando não é culpa de ninguém, é culpa de todo mundo, né? Mas assim, é uma questão de cultura nossa, porque, vamos lá, se você é dono de um laboratório e você compra um kit para fazer um exame X, vamos dizer que ele vence em 1 ano, e ao longo desse 1 ano ninguém pediu, ou 2 médicos pediram, e o teu kit tem para 20 pacientes, você perdeu 18 kits, você jogou o dinheiro fora, porque os 2 que você fez não pagaram os 20 que você comprou. O que você faz na próxima vez? Você não compra. Então, é uma alça de feedback negativo. Se a gente não pede, o laboratório acha que a gente não precisa. Se ele acha que a gente não precisa, ele não pede para Thermo Fisher. E aí, ele não compra. Na próxima vez que você for, não vai ter. Então, por outro lado, se a gente começa a pedir, vamos chegar aqui cada 2 semanas, chega lá no laboratório da esquina da tua casa, um paciente com um pedido, pô, esse cara aqui que é o DERP 1 e o DERP 23 de novo. Semana passada já teve um desses, a gente precisa comprar esse negócio, porque está toda hora chegando pedido. Então, se a gente não pede, nunca vai ter. Porque o dono do laboratório não vai comprar. Mas, de novo, às vezes é um exercício árduo, né? Às vezes eu falo para o paciente, já eu dou o pedido e eu falo, liga no laboratório A, B, C, D antes de você colher para ver manda para eles digitalizado qual tem mais desses componentes que eu pedi disponíveis, no que tiver mais você colhe. Mas não, infelizmente, dificilmente você acha um laboratório que tem todos, o que você pediu. Então você tem lá a planilha que a Thermo conta para gente que tem disponíveis no Brasil para compra pelos laboratórios de análises.
Agora, as que eles verdadeiramente compram, isso é uma questão de oferta e demanda, é mercado, né? Mas eu uso, super uso todo santo dia no consultório. Às vezes acontece isso, você pede e o resultado volta parcial, não vem com tudo que você pediu. Esse comentário é super importante, realmente, porque a gente faz esse trabalho aí junto aos laboratórios, mas é totalmente dependente da demanda, das solicitações. Então, a gente fica nessa, né? O que vem primeiro, ter disponível ou a solicitação. Então, o caso do DERP-23 é um bom exemplo, né? É um teste novo, então, que precisa começar a ter realmente demanda para a gente conseguir colocar a disponibilidade nos laboratórios. A gente tem hoje poucos locais que estão realizando. Então, é super importante a pressão vinda de vocês aí para a gente conseguir viabilizar. Eu tenho mais duas perguntas aqui. A primeira é da Cristiane Oliveira, agradecendo pela aula, e a pergunta é a seguinte: ela gostaria de saber se o uso de inalação com Clenil A 400 microgramas por ml por um período longo pode ser prejudicial. Olha, Cristiane, eu diria que não, tá? O Clenil A é a beclometasona, né? Que é o corticoide inalado mais antigo que tem no mercado. Ele é o primeiro que foi disponibilizado, se eu não me engano, a primeira versão dele foi em spray, né? Isso há mais de 20, 30 anos aí, talvez. Apareceram coisas mais novas, mas que querem necessariamente dizer que são melhores do que ele? Não. Então, assim, estudos lindos mostrando que os corticoides mais modernos, que fluticasona, mometasona, etc., são melhores que a boa e velha beclometasona inalatória, mostra uma baita diferença? Não tem grandes dados nesse sentido. O problema que eu vejo com inalação de Clenil ou de beclometasona por nebulização é que a maioria dos nebulizadores que a gente tem no mercado, vamos supor que você está com uma criança, ou que seja um adulto, enfim, que você quer fazer corticoide inalado de manutenção, dose diária. Se você vai fazer corticoide inalado dose diária de manutenção, você tem alguns dispositivos para usar. Você tem nebulização, que é a tal da inalação, você tem inalador de pó seco, você tem o conturbo Hayler ou disc Hayler e tem spray dosimetrado. Quer dizer, tem um monte de dispositivos. Qual é o problema da inalação? O problema da inalação é que a maioria dos inaladores que a gente tem disponíveis no mercado hoje, nas farmácias, para compra, são inaladores ultrassônicos e que não permitem formar a partícula de corticoide a ser inalado adequadamente na inalação. Então, esse é o problema. A gente, na maioria das vezes, não sabe qual é o inalador que o nosso paciente ou já tem ou vai comprar. E aí, se ele comprar o errado ou o que ele tinha, vou usar o que eu tenho aqui mesmo, você não está usando o Clenil, você está usando o soro fisiológico. Porque se ele não estiver formando uma partícula adequada, ele não vai chegar onde você quer. Então, o meu medo maior com o cor não é o uso, é totalmente seguro, ele é bastante seguro, não é uma dose muito alta, muito pelo contrário, mesmo para criança, é uma dose tranquila. O problema é, será que está tendo algum efeito? Eu acho que não é o efeito deletério do usar, é o do não usar, porque talvez você ache que está dando um remédio e ele não está chegando onde você quer. Tá bom, temos mais uma pergunta da Valdenise. Pergunta a seguinte: o efeito imunossupressor da cortisona, às vezes usados no tratamento para asma, pode baixar as defesas do organismo? Olha, Denise, eu diria, eu acredito que não, assim, acredito não, eu tenho certeza que não. O problema é como ele foi usado para asma, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, o tratamento regular da asma hoje é inalado, né? A gente não, basicamente, você não usa nada sistêmico. E o efeito sistêmico da medicação inalada é desprezível para a resposta imune. Você tem alguns dados, são estudos super difíceis de interpretar, mas tem alguns dados aí de efeito na densidade óssea, talvez no crescimento, que atrasa crescimento de criança, ok. Mas em resposta imune por corticoide inalado, a gente praticamente ignora o efeito imunológico sistêmico do corticoide inalado. Agora, se é um paciente que é dependente de corticoide sistêmico contínuo, muda de figura completamente. Aí depende da dose e tal. A gente nunca pode esquecer
que algumas modas que infelizmente não saem do nosso país, que é o corticoide de depósito intramuscular, é aquele paciente que toma betametasona injetável de 30 em 30 dias, até o nome do produto é legal, né? Porque ele fala em beta de 30 em 30, né? Beta 30, o cara vai lá, toma de 30 em 30 dias, corticoide de depósito, e aí esse cara é um usuário contínuo de corticoide sistêmico. Esse pode imunossuprimir um pouco, né? E a outra situação é aquela criança que uma vez teve uma crise qualquer, deram prednisolona 5 dias, para uma criança às vezes com um quadro que ia durar 3 dias e de nada, de podia dar antistamínico ou chá da vovó, e aí deram prednisolona e a criança melhora. E aí a mãe não volta mais ao médico, não fala com o pediatra, e aí ela dá 5 dias de prednisolona praticamente toda semana. E aí você vai ter efeitos. Mas, de novo, você não está tratando a asma direito, você está fazendo outra coisa. Se você estiver tratando a asma direito, o efeito imunossupressor é desprezível, totalmente seguro, pensando em resposta imune. Legal. Doutora, finalizamos aqui as perguntas, a gente também já está com o nosso tempo aqui quase acabando. Eu queria aproveitar para dar alguns recadinhos aqui. Claro, agradecer aí a participação de todos, principalmente aí também do nosso palestrante. O slide aí que está na tela tem o e-mail de contato que eu falei no começo, né, que para caso tenha alguém que não tenha se cadastrado e queira receber a aula, então pode mandar nesse e-mail aí, BR Diagnósticos. E também eu queria aproveitar para fazer um convite a todos vocês para entrar no nosso website, o Allergy Insider, tem um conteúdo bem completo sobre diagnóstico das alergias, através do uso dos testes Imunocap, incluindo casos clínicos, materiais adicionais, como artigos comentados, as nossas revistas recapitulando, que muitos até de vocês já ajudaram a gente a fazer essa revista com os artigos comentados, e esses materiais podem ser baixados diretamente do site. Então, mais uma vez agradeço aí a presença de todos, agradeço aí, doutora pela nossa excelente aula, e queria desejar aí boa noite e que todos aí fiquem bem, se cuidem, que vai passar. É isso aí, eu que agradeço o convite. Para mim, você sabe que eu gosto de dar aula falando, andando, não sei o que, mexendo as mãos. Isso aqui é bem esquisito para mim, mas depois de 40 dias treinando na faculdade, eu consegui sem ter que me algemar na cadeira. Obrigado, fiquem Já todos bem. está acostumado agora. Já estou quase acostumado, é isso aí. Fiquem todos bem e isso aí vai passar, como a Jana falou. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos.